Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. O Sistema Colégio oferece turmas do nível 2 ao 3º ano do ensino médio no centro de Parnamirim. Conheça também o Sistema Nova Esperança, que tem do nível 2 ao 7º ano, localizado pertinho da UPA do Parque Verde. E o Sistema Integral Petrópolis, que tem berçário, educação infantil e tempo integral. Visite uma de nossas unidades e conheça nossos planos de descontos padronizados. Temos também uma grade de projetos permanentes que garantem uma formação plena para o seu filho. Nas redes sociais, siga @Sistema Colégio. Boa tarde. Dessa vez nós temos aqui presente o nosso amigo Valíris, o Ricardo Freire. Ali no bastidor está o nosso amigo Itapuã e do lado o nosso amigo Eusébio. Não é lá do Ceará não, mas é Eusébio também. Dá um alô aí, Ricardo, para começar da esquerda para a direita aí. É verdade. Boa tarde a todos. Mais um programa ao vivo aqui, trazendo as informações para vocês e deixando os nossos comentários. Manda aí, Valíris. Muito boa tarde, internautas. Hoje, quarta-feira, estou de volta, depois de uma semana meia perturbada, muito corrida, mas estamos de volta para dar as boas notícias, né, aqui do estado, do Brasil e do mundo. Então o que é que nós temos aí para essa semana aí? Começar com essa boa... Eu acho isso uma boa notícia. O bom e velho ex-presidente, né, eu estava torcendo que ele não saísse, mas infelizmente o Supremo Tribunal de Justiça decidiu soltar Michel Temer. Superior Tribunal de Justiça, verdade. Decidiu soltar Temer e o amigo dele, o Coronel Lima, por unanimidade. É porque Supremo só tem um, viu? Aí o pessoal costuma confundir. Supremo só tem um. Não, mas esse é Supremo Tribunal de Justiça. E o que mais é isso? É Supremo Tribunal de Justiça. Isso, ele substitui Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Ele suspende a medida... a prisão provisória. Sim. Por medidas cautelares do Michel Temer. É que, na verdade, porque se deu essa prisão e porque ele foi solto, Burton? Não, na realidade... A prisão, o juiz pediu que ele quem chegou aqui, ó. Daniel aí, ó. O turista. Né? Na realidade, essa prisão aí, eu não achei muito correto prender ele, não, cara. Eu achei, assim... Não era para ter sido preso agora não, porque ele foi condenado. Verdade, o processo já vinha... É que assim, o processo já vinha tramitando há um bom tempo já. E não apareceu fato novo, como não apareceu fato novo, não justifica agora uma prisão temporária. Porque a prisão temporária seria... Por que se daria a prisão temporária? Sim. Em caso do atrapalhar processo. Não, justo, né? Em caso de atrapalhar um processo, atrapalhar o andamento do próprio processo. Né? Aí, e não era o caso, porque não houve matéria nova. Eu nem li, na realidade, eu nem li em síntese o que aconteceu. Tanto é que foi o Superior Tribunal de Justiça votou por unanimidade pela soltura dele. Corretíssimo. Né? Mas não vai faltar a oportunidade dele voltar para lá, não. Né? Basta tramitar em julgado aí, ou ser condenado em segunda instância. Quando sair a condenação, é pena no quengo dele. Mas aqui nós temos aqui o América, aqui, Daniel América, aqui o nosso viajante aí. Fala aí, Daniel, manda um alô pro pessoal aí. O cara trabalha 20 anos sem tirar férias, aí tira férias uma vez na vida. É normal. Aí aonde eu passo, o pessoal me chamando de viajante. Da mesma coisa, nessa ideia aí, Daniel, aquela questão, o cara passa 5 anos na faculdade, chegando tarde, estudando, se lascando, aí quando você forma, o cara, já tá formado. Já se formou. Mas graças a Deus, quando a pessoa passa 5 anos, né? E aquele que passa 8, 10... 5 anos estudando, né? Tem cara que passa 30 aí. Dar as boas-vindas a Daniel, mas dizer, Burto, que hoje também é o Dia Internacional da Assistência Social. Parabéns. Hoje é o Dia Internacional do Serviço de Informações Aeronáuticas. Mas esse serviço de informações aeronáuticas é aquele que você presta dando informações sobre meteorologia, tráfego aéreo, notantes, viu? Mas o mais importante é o Dia Internacional hoje
Dia Mundial da Família. Quer dizer, Dia da Família. Dia da Família. Parabéns a todas as famílias tradicionais aí. E não tradicionais também, né? E as que não são tradicionais também. Itapuã, Daniel voltou, você já pode... Parabéns aí, Itapuã, viu? A vinheta Grande família que você tem aí, viu? Parabéns, eu vi lá a foto lá. Mas Daniel, diga aí, pessoal, vamos focar aqui em Daniel ou tem mais alguma coisa aí? Tem. Daniel tá lascado hoje. Eu acho que o ele tem um monte de perguntas a fazer. Acho que o importante hoje é comparativos dar aí. prioridade a Daniel, porque essas más notícias de política, essas coisas, tá aqui o nosso... Atrapalha, né? Tá atrapalhando já. É verdade. O público lá, o povo não quer mais saber desse negócio de confusão, não. Atrapalhar, a gente sabe, né? Que hoje tem uma coisa que vai atrapalhar a vida de muita gente hoje, né? À tarde. Né? A RM tem... Não sei se é muito justificado. Bloqueio de verbas da educação. Eles vão ter um protesto aí no Midway. Mobilizou. Olha só, quantos eles mobilizaram? Mobilizaram aí a PRF, a PM, a ambulância, a Polícia Técnica o ITEP. Mobilizaram tanta gente, porque vai acontecer hoje essa mobilização aí, um protesto contra esse suposto corte. O que você falou vai para a segurança, né? O Estado tem que prover segurança. Concentrou gente. É um gasto. Não, um gasto mas o gasto ele está acontecendo o tempo todo. A questão é assim, se tem uma concentração de pessoas ali com as ideias diferentes ou ideias iguais, sei lá, a polícia, o Estado tem que dar segurança, que é o caso aí. Para a rua. Atrapalha, Burton. Atrapalha sim. Atrapalha quem está trabalhando, né? O PJ, quem está trabalhando. O PJ só vai funcionar, só funcionou até as 15 horas. Sim, atrapalha quem está trabalhando. Só funcionou até as 15 horas. Você está entendendo? As escolas, várias escolas também não tiveram aula. Escolas o quê? Escolas particulares? Escolas particulares. De graça. E escolas públicas também. Escola particular entrou de graça aí. Né? Há um prejuízo. Mas escola particular entrou de graça. Não prejuízo. Parnamirim, né? Todas as escolas particulares de Parnamirim tiveram aula normal. Pois é. Porque não tem nada a ver um problema com o outro. Do município, alguns tiveram aulas normais. Vi o ministro da Educação falando que da verba obrigatória, que é pagamento, pessoal, tal, isso aí não vai mexer em nada. O que está se mexendo é naquela verba que chama de contingenciada, né? Ou seja, a verba que você pode flexibilizar. São os gastos, alguns gastos que eles aparecem de uma hora para outra, ninguém sabe como. Gasto de diária, gasto de... Eu gostaria de saber a opinião do Daniel a respeito. Vai chegar, só para concluir. Então, no total, representa 3,4% do pacote da educação. É insignificante em relação, né? Verdade. Que é 30% de 12, que vai dar mais 3 e alguma coisinha. Então o pessoal está fazendo um estardalhaço gigantesco. É só mostrar o que foi cortado para a população, tem que mostrar direitinho, né? O que foi cortado, o que estava sendo economizado, o que não foi economizado, para que a pessoa não diga, vai cortar o curso tal, vai matar o curso daquele. Não, isso aí não, tá? Isso aí é fobia social, na realidade. Estão criando medo na população, estão motivando muita gente a participar de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, e você vai ver que a realidade é outra. Inclusive o ministro está hoje no Senado ou na Câmara Federal justificando isso aí. Justificando isso aí, né? É o que faltou, eu acho que foi... Pronto, agora vamos ver o que faltou a opinião do Daniel aqui. O que tu acha, Daniel, desse pacote aí todinho? Eu acho que a gente tem que ser prudente. Menos Estado. A gente tem que ser prudente. Menos Estado. Menos Estado. A gente tem que ser prudente e compreender qual é o contexto, né? Infelizmente, alguma parte da sociedade ela não consegue entender o global, ela só consegue entender o que está ali, né? E qual é o global? O global é que o Brasil vem de alguns anos aí, pelo menos o governo Dilma todo e parte do governo Temer, de déficit, né? Significa que o governo gasta mais do que o que arrecada. Isso. E a história está aí para mostrar que todos os países que infringiram essa norma, digamos assim, básica da administração pública, eles tiveram problemas muito sérios. Então eu vejo pela questão geral. Eu até comentei outro dia, a gente discutindo, eu disse, se for um corte na educação, como houve, se for um corte para os militares, como houve, se for um corte em despesa, como houve, é louvável que um presidente eleito politicamente no voto, ele tenha a coragem de adotar medidas tão impopulares. Com cortes nessas áreas tão sensíveis. Qual é o problema? O problema que a gente sabe é que o judiciário e o legislativo custam muito e aí é muito difícil de mexer. Por quê? Porque a legislação de 88
a legislação de 88 foi feita num formato que deu muito poder para o legislativo e também para o judiciário. O tal do direito adquirido é uma coisa que as pessoas acham muito bonito, mas na prática representa esse termo direito adquirido. Representa um engessamento muito grande do gasto público. Por quê? Porque você não pode chegar para um juiz que ganha 60 mil e dizer, você só vai ganhar agora 50, porque ele vai dizer, não, eu tenho direito adquirido. E os grandes salários, as grandes aposentadorias, as grandes pensões estão no judiciário. Eu vou te falar com relação a isso aí, só lhe atrapalhando um pouquinho, quando se fala em 60 mil reais de um juiz, 50, 40, ainda está acima do teto constitucional, né? Não, e eu quebrei o galho, porque a gente sabe que tem um pessoal que ganha 100, né? Tem os penduricários aí, né? Os penduricários. Tem ganhando mais, inclusive. Né? Então, a minha opinião, né? Como você falou, o Estado menor, a minha opinião vai ser sempre essa, né? Algumas áreas do Estado, elas precisam até de melhora. Ninguém é contra a educação pública de qualidade para quem não pode pagar. Eu gosto de fazer esse complemento final, porque eu sempre imagino, como eu tento ter a visão global, a família de classe média que paga 2, 3 mil reais lá no SEI, ou no Marista, ou no Salesiano, ele não está preocupado. Ele paga 2, 3 mil feliz da vida, 4 mil, 5 mil descolocado. Então, o que a gente entende como justa? É a educação pública de qualidade para quem não pode pagar, né? Saúde universal. E eu sou um exemplo disso. Eu fui aluno de escola pública a vida toda. Porque por mais que Ricardo e Valírios tenham um plano de saúde, mas se quebrar uma perna, se quebrar a cabeça, vai para o Valfredo. Então a saúde também precisa ser universal. Emergencial. Segurança não se fala. E quando a gente fala segurança, é óbvio que está a segurança pública, as Forças Armadas, né? todo o aparato de segurança, defesa. E infraestrutura, que aí o Estado... porque tem gente que confunde, Ricardo, liberal com libertário. Quem é contra o Estado é o libertário. Nós não somos contra o Estado. Alguém precisa organizar as coisas. O Estado tem que existir. A principal causa que a gente defende, a principal pauta que a gente defende, que é o direito à propriedade, quem tem que preservar isso é o Estado. Sim. Porque senão todo mundo vai querer a propriedade do outro. Então, não é possível. A própria Constituição fala isso, né? Não é possível viver sem Estado. Mas o Estado foi abraçar coisas, né? Eu falei outro dia, redução de gasto com esporte. Aí o pessoal acha que a gente é contra o esporte. Não é. Que você tem que gastar o dinheiro do esporte lá na ponta. Esse contingenciamento dessa verba da educação, Daniel, não é uma coisa nova, não. Já aconteceu em governo passado, recente, inclusive. Né? No governo passado, se foi cortado... E o gestor não tem jeito. No governo de Lula, ele cortou 40% da educação. E o gestor não tem jeito. Também. Quando ele pega o Dilma também, né? Gastou 10... Ela condicionou 10 bilhões e não voltou mais não, gente. E não voltou mais. O gestor, quando ele pega aqui receita, despesa, ou ele é conivente com aquele caos e vai entregar algo pior, ou ele começa a organizar. E a alegação dele na época, por ter cortado os 40%, era justamente que se não fizesse isso, mais na frente não teria como fechar as contas do governo. Verdade. Então se fez necessário. E agora a grita é grande, hoje é grande. O grito hoje é grande, mas vamos ver por que foi cortado também. Tem várias vertentes aí dizendo por que foi cortado. Tem outro mau uso também. Mau uso, pronto. Da verba também. Tem outro debate, Ricardo, que é interessante, que é assim, o Brasil, o pessoal não acredita, né? A gente não vai obrigar ninguém a acreditar. É verdade. Mas o Brasil é um dos países que mais gasta em educação pública no mundo. Sim. O Brasil gasta mais de 5% do PIB com educação. Os países europeus das piores. 4, 5. Então, Daniel, mas você está dizendo que tem muito dinheiro lá nas escolas das crianças? Não. Eu estou achando, pressupondo, que o dinheiro se perde no meio do caminho. Com certeza, Daniel. Eu acho que esses fundos... quando eu vejo fundo, não sei de que, eu fico preocupado. Porque o dinheiro é para sair lá do caixa do Orçamento Geral da União e é para chegar na escola pública. Ele não é para ficar redondo, né? É para chegar redondo. O valor que saiu é o valor que chega. Sombrios, e não é dessa forma. E quando ele é mal usado, ele também não chega. Um professor, o pessoal fica chateado também quando a gente fala, um professor que ganha muito e dá pouca aula, está errado. O professor tem que ganhar muito mas tem que corresponder, é verdade. A gente ouve histórias aí assombrosas de professores que dão 2 aulas por semana. Né? Professores que dão 4 aulas por semana. O professor fazendo mestrado se afasta totalmente da atividade dele. Imagina, fica exclusivo para o mestrado. Uma faculdade tem para receber X. Acabou.
e uma parte desse X não consegue justificar. Exatamente. Fica difícil, né? Justifico 70% da verba que chega na minha faculdade, mas 30% eu não sei para onde foi. Não tenho como justificar. Claro. Aí é Ministério Público. Pois é, mas foi um dos motivos aí. É prevaricação, é peculato. É nessa linha aí. Foi o que levou esse contingenciamento aí também. Mas é isso, eu acho que, e o governo está com o quê? 3 meses, 4 meses? O governo tem 4 meses. Ainda tem margem ainda para errar um pouquinho, né? Desde que não é agora, o primeiro ano é o ano de colocar ordem na casa e o segundo ano é o ano de pôr em prática. O que eu não consigo entender porque que essa manifestação toda hoje, né, com relação a esse corte. Mas eu passei lá em frente agora, tá bem tranquilo lá. Tá fraco. O pessoal... Eu não entendo porque que essas mesmas pessoas que estão fazendo. O pessoal começou a entender que não é aquilo, não. Não fazem também manifestação com alguns alunos das universidades, do IFRN, fumando maconha, droga voando à solta. Então, isso eles não fazem esse tipo de protesto. E outra coisa assim, Daniel, misturaram a questão dessa manifestação contra esse contingenciamento de verba da educação com a Previdência Social. Com Lula livre. Misturou e Lula livre, que tornou a causa política e não a causa focal, né? A coisa. Mas, Buto, falando em educação, quero aproveitar a nossa educação aqui do município de Parnamirim. Quero parabenizar o prefeito Rossano Taveira, porque as escolas estão sendo recuperadas. Se Itapuã tiver essa imagem aí, Escola Maria do Céu Fernandes, uma das escolas. O CEMEI, lá de Nova Parnamirim. Está bem informado, hein? Está bem informado, o CEMEI parabéns. De Nova Parnamirim e outras escolas aqui. Sei que existe uma dificuldade grande, mas estão sendo recuperadas sim, de forma limpa, lícita. Mas tem que ser, isso aí. Seja de forma limpa, seja de forma lícita, tem que ser, isso é o normal. Isso é para ser o tradicional, é para ser a cultura nossa. É de fazer o gasto público com transparência, com limpeza, com seriedade, né? E dentro da legalidade. Esse negócio de dizer, porque tem que ser, mas é porque tem que ser. É verdade. A Prefeitura de Parnamirim tá de parabéns. Fez concurso aí para funcionários aí da Prefeitura, né? Vai chamar aí 800 pessoas para a administração, vai cortar aí na carne aí os cargos comissionados, vários cargos comissionados, vão entrar pessoas concursadas. Eu acho que dá no caminho correto. Não, com certeza, com certeza. A necessidade é que vai puxar. É necessário contratar um médico? Então concurso público para cima dele lá. E daí segue, né? Daí segue. Tem que acabar com esse negócio de cabide de emprego, né? A gente tem que diminuir isso aí. Eu acho que o Daniel concorda com esse ato aí ainda. E a questão das estruturas também, né? Estruturas. A gente vem de uma cultura de que quanto mais prédios, quanto mais tijolo, quanto mais parede, é melhor. E eu não penso assim. Eu tenho uma visão crítica de alguns pontos específicos da prefeitura, que depois a gente pode marcar um programa para apresentar. O que vocês colocaram é verdade, a gente não vai negar aqui, né? Mas assim, eu acho que precisa ter uma visão também de uma reorganização das estruturas físicas. Daniel, seja mais claro, eu acho que é muito prédio, que às vezes, porque criou a ideia de descentralizar. A ideia de descentralizar é boa, mas não pode descentralizar muito. Porque quando você descentraliza muito, fica pulverizado. É verdade. Então eu tenho uma visão crítica. Tanto é que o governo federal está de parabéns também por ter diminuído a quantidade de ministérios, né? Justamente nesse pensamento que você tem aí. Eu tenho uma visão Era muito crítica, prédio, ele teve que diminuir. Eu tenho uma visão crítica aqui pontual também sobre a administração aqui. Por exemplo, eu penso, é uma opinião minha, eu posso estar errado, o engenheiro pode me provar que eu estou errado, mas eu penso que as secretarias de obra, a Secretaria de Limpeza Urbana e a Secretaria de Serviços Urbanos, com algum esforço e com algum grau de comprometimento, dava para ser uma estrutura só. Eu acho que... Porque todo mundo trabalha com trator, todo mundo trabalha com caminhão, todo mundo trabalha com licitação, todo mundo trabalha com... Enfim, então criou-se a cultura, eu sei que... Olha, eu gostei da ideia. E mesma coisa assim... Espero que o prefeito esteja ouvindo a ideia. Deixa eu dar uma... Mas a minha ideia pode não ser perfeita, porque alguém pode argumentar, mas vai ser muito trabalho nas costas do secretário, certo? Mas é um viés... Mas tem adjuntos, né? Tem adjunto.
Mas a secretaria não é composta só do secretário, né? Exatamente. E o secretário o que a gente tem que ser contra? A gente tem que ser contra aquela cultura de precisou disso, cria uma secretaria. Precisou disso, cria uma secretaria. Aí vai aumentando as estruturas. E nessa linha aí, Daniel, também, antigamente, na época de Bandeira, a mesma época de Raimundo, já no finalzinho ali, de Flávio, quanto mais escola construir, melhor para mim. Que era assim no Parnamirim. Hoje já não está mais assim. E a natalidade está decrescendo. Não é mais assim. Discordar de Daniel uma coisa. Em 2007, Daniel, nós conseguimos, eu estava na prefeitura de Parnamirim, e houve a unificação da Censul com a Celim. A Censul cuida da manutenção dos prédios e a Celim da limpeza pública. E com isso também, na época, funcionou bem. Agora, a Secretaria de Obras, ela não pode se envolver com essas duas secretarias, porque há um conflito, porque a questão dos tapa-buracos, né? Quem faz é a Censul, que tem que manter as ruas, não vou dizer as ruas assim, com toda a pavimentação ok, não. Quem tem que fazer é obras. A única questão que eu sempre bati foi que a Censul não deve estar fazendo tapa-buracos. É a Secretaria de Obras, mas em 2007... Mas isso é muito específico. Mas isso é muito pontual. Não sei, vocês podem convidar depois o engenheiro, alguém, para ter uma opinião técnica. A minha opinião é baseada na lógica de que o caminho de aumentar as estruturas já deve ter ficado no passado. Com certeza. E daqui para frente o caminho é juntar. Então, o caminho a gente tem um cálculo bem liberal e é bem arrojado que daria para Parnamirim trabalhar com 8 secretarias. Seria o sonho de uma administração liberal. 8 secretarias. Daniel, é impossível. Talvez seja difícil, mas é um modelo. O que eu estou discutindo aqui, Valdir, para você entender, é um viés. O viés é assim, para onde nós vamos? Não, nós mas vamos não está muito longe, não. Ou nós vamos diminuir? Nós defendemos. Mas, Daniel, você vê, por exemplo, eu estava conversando essa semana com o Giovanni Júnior, ele é secretário de turismo, ele é secretário de planejamento, ele é secretário de não sei... É todo secretário de não sei mais o que ele é mais secretário. Pois é, mas ali foi uma fusão que houve também. Não, eu estou falando o seguinte, você vê que a linha é essa daqui, ó. Censul e Celim deveria sim. Já houve uma vez e funcionava muitíssimo bem. E longe de achar assim, ele é um super secretário. Pagar melhor o secretário, né? Hein, Daniel? E longe de ser, ele é um super secretário. Não, ele tem funções. E para cada função daquela, ele tem uma subsecretaria ali, que daí segue, né? Outro comentário. O secretário de uma cidade como Parnamirim, ele tem que ganhar bem. O pessoal mistura as coisas. O pessoal mistura gasto, despesa. Se você não conseguir pagar bem a um secretário, a primeira oportunidade que ele tiver no setor privado, ele vai embora. Entendeu? O secretário municipal, assim como o prefeito. O prefeito tem que ganhar bem. Assim como os vereadores, eu não sou contra pagar bem vereador. Não, vereador mais ou menos. O vereador não era para ganhar. Eu já acho assim, eu acho que vereador... Não, eu acho que vereador era para ter menos vereadores. Eu acho que na minha visão, menos vereadores. Se tivesse menos vereadores, mas que também se pague bem, porque é de fundamental importância a função do vereador. O cara vai falar assim, mas é constitucional, tá lá a previsão, o cálculo tá tudo feitinho, beleza, mas eu vejo na minha visão que era para ser menos vereadores. Natal é uma quero desmerecer nenhum deles não, mas eu acho que tem que ser, em vez de ser são 18, né, hoje aqui na Parnamirim, era para ser pelo menos uns 9 e tá de bom tamanho já. É porque existe um cálculo também para a quantidade de vereadores. Não, eu tô lhe falando que está preconizado em lei, mas isso aí para mim não vale muita coisa não, o que vale é que assim, não, lei você cumpre, eu aprendi assim, lei é assim, você cumpre e trabalha para mudar. Pois é. Então é o seguinte, tá na lei, tem uma divisão que vem lá a divisão do Congresso, tem tantos deputados, tantos senadores por estado, que é constitucional, tá? A lei constitucional, mas o que eu falo para você é que Parnamirim é uma cidade que em vez de ter 18, 25, 27 vereadores, como alguns pensam que vai chegar, era para ter somente 9. Porque 9 resolve o caso. Mas com o mesmo orçamento, só para repartir mais dinheiro para os 9? Não, questão de orçamento não. O orçamento você você descarimba ele, devolve. Não, mas se diminui a quantidade de vereadores, o duodécimo não pode ser o mesmo, né? Não, entenda. O que está se discutindo aí não é a parte de quanto o vereador recebe, não. Mas assim, o quanto de vereador nós teríamos e o orçamento você devolve para o executivo. Verdade. Devolve, não usou, devolve. Um pouco em foco. Você não pode enricar o cara também, não. O cara não pode enricar como vereador, não. E falar em vereador, Burto, inclusive ontem na cidade de Mossoró foi votada a lei das diretrizes orçamentárias, né? E junto com a participação popular. Não foi ninguém. Ou seja, o povo depois vai às ruas para reclamar. Então, foi ninguém o quê?
Ninguém esteve presente. Mas é obrigado aí? Foi convocado. Convocado não. O Ministério Público estava presente. Você convoca a população. E a população não foi. Aí depois... Quando se convoca é porque é obrigado o cara a ir. Se o cara te convocar, é porque você tem que ir. Vamos retirar o convocado. Tira o convocado aí. Convite. Convite, acabou. Então, convite. Eu posso declinar ou não. Eu gostaria que o Parnamirim fosse dessa forma, porque eu iria participar com o maior prazer do mundo. Mas o Parnamirim, quando foi apresentado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi muita gente, que eu estive lá, muita gente. Agora cabia uma audiência pública para saber, né? Ninguém teve o direito de falar. Não, mas a participação é pequena mesmo da população. Não seja, mas é isso mesmo, Daniel. A população não participa. A população está trabalhando. Que hora foi isso aí? Foi ontem. Que horas? Horário? Acho que às 19 horas. 19 horas, o cara está chegando do trabalho. A maioria da população está chegando do trabalho às 19 horas. Como é que vai participar, pô? Bom, Buta, aí cabe ao interesse de cada um. Estou mostrando para ti que você vai chamar a população, você tem que dar condições para ela ir. Ó. Tem que ser um bom horário, o cara tem que ser bem informado. Servir um lanchinho no final? Também, pode ser. Não, aí fica pro pessoal do pão com mortandela. É necessário que quando você convidar a população, o público ali, você dizer, vai ser tal hora, um horário bom para todo mundo estar presente, você vai ter a vez de falar. Agora, se você colocar para todo mundo presente falar, não termina. Não termina. Não termina. Muita gente, aqui com 4 não consegue falar, imagina com 200. Em Parnamirim dá muito. Aqui que nós temos 4, aqui tá difícil. Só, PF apreende 1 tonelada de cocaína com carga de manga no Porto de Natal, novamente. Né? Foi. Tem um mês que aconteceu. Tem uns 2 meses que aconteceu. 2 meses que aconteceu um episódio. Mas o efeito disso aí é o seguinte, diz que foi muito mais que já passou, viu? Eu fico, justamente o que eu ia falar. Eu fico pensando, se foi apreendido aqui 1 tonelada, imagino que já passou. Então, mas deixa eu tu não vai falar agora não, agora presta atenção. Vamos, que tá pouco tempo para terminar aqui. Daniel, faz um comparativo do que você viu, não na viagem do Brasil, porque o Brasil é a mesma coisa, né? Assim, tem as diferenças de cultura e tal. Do Chile pra gente aqui, como é que você tá? Fala um pouquinho da viagem aí. Senão acaba o programa e ninguém fala. Vem pra cá pra falar da viagem. A grapa. A grapa já era. Grapou. De Minas pra você, Minas. Aí, de Minas. Não, então, Tatuzinho. A cultura chilena é uma cultura diferente, um pouco da nossa. Eu fui pro Chile de carro porque já era um sonho antigo. Eu admirava essa cultura de muito tempo, lá atrás eu estudava né? E sempre fui um admirador mesmo da cultura chilena. E quando eu cheguei lá, eu apenas constatei e ainda me encantei mais ainda quando eu vi na prática lá. Então, tem algumas diferenças claras, por exemplo, minha esposa disse, mas o povo chileno é um povo fechado, um povo de cara amarrada, né? É uma outra cultura, não é a nossa cultura festiva. Tudo barato, né, Daniel, lá? Como a nossa e a Argentina. Não pode ser. O povo argentino, você não perguntou da Argentina, mas a Argentina tem um clima belíssimo, a Argentina tem uma energia boa das pessoas, os argentinos são muito bonitos, é um povo muito preocupado com... Pelé ou Messi? Pelé ou Messi? Eu perguntei um guarda de trânsito, quase que eu fico preso lá. O argentino, ele tá num momento difícil, ele dá para ver a economia sofrendo, o câmbio dele está sofrendo. Quando a gente fala em trocar peso argentino, o pessoal, peso argentino, né? Qualquer canto que a gente tenta trocar. É difícil. E o Chile não, o Chile tá bombando, Santiago, pulsante lá. Pulsante. Qualquer lugar que eu vou, eu pergunto, como é que tá a economia? Aí eu peguei um táxi lá no Parque Metropolitano, para o hotel que eu estava, eu perguntei, e aí, como é que está o comércio? Ele disse, tá bom. Eu disse, o ramo de taxista? Ele disse, tá primeira. E era um Elantrazão, 0 km. Né? No Chile, né? Em Santiago, E Santiago tem uma característica interessante, porque eles têm uma metrópole com esportes radicais ao redor. Em Santiago você faz rafting, você faz esqui, você faz aquele negócio alpino lá. Então a cidade pulsa esportes radicais, e isso gera muito turismo. Então existe um investimento, então. Mas o turismo o primeiro deles lá é o cobre. A primeira potencialidade deles na economia é o cobre. Eles são o maior produtor de cobre do mundo. Eles vendem cobre para o mundo inteiro. O segundo já é o vinho, né? E eu conversei com a guia lá. A guia disse, por que o vinho chileno já está superando os outros? Porque a uva chilena ela não tem agrotóxico. Por que ela não tem agrotóxico? Porque no Chile não tem praga.
Porque o time está protegido por um paredão congelado de 3 metros de altura. 3 mil, do outro lado 3 mil, no Pacífico, 3 mil. É. Um paredão de 3 metros de altura, que é 3 mil. 3 mil, que é a Cordilheira dos Andes. Não chega nem no Muriçoca, pelo amor de Deus. Não tem muriçoca, não tem mosquito. Muriçoca lá morre É o congelado. país dos sonhos ali. Aí do outro lado, que é a Argentina, já tem a mosca lá, mosca não sei o que lá, né? E aí a A pesca mosca azul. E a pesca chilena. A pesca marinha deles também É forte. É forte. E o europeu gosta do pescado. Eu fui estudar tudo, fui pesquisar tudo. Tá certo. O europeu gosta do pescado de água gelada. O europeu não gosta do nosso pescado de água quente. Por isso que a nossa aqui é bem limitada. E o deles fazem sucesso lá, porque quando eles dizem que o pescado deles é daquele... Eu fui no Pacífico, né? Não tomei banho porque é congelante. A praia lá... Mas essa notícia que Eu você fui em Vinha me del deu- Mar. Ah. Eu fui em Vinha del Mar, uma praia belíssima, parecida com a nossa balneária em Camboriú aqui. Negócio Dá espetacular. pra tomar cerveja lá dentro. Não, Se botar a cerveja lá, bota... Todo mundo sentado na areia da praia, de Ninguém no casaco, mar. conversando, ninguém na água. Eu fui Bacana. lá, peguei na água, congelante e fui Um embora. vinhozinho bem geladinho para não dizer o Mas contrário, essa né? Só tomar notícia vinho que quente lá, né? Daniel me falou, que é um paredão, né? De um lado e mar do outro, então comprova aquilo que eu disse. Tem que pegar a Amazônia, tirar aquele mato todinho e botar gelo. E acaba com os mosquitos, muriçoca, essas doenças tudo, malária, pronto, acaba. Livrai. Mas então, é uma cultura pulsante, tudo caro, tudo na Argentina é mais barato do que no Brasil. Mas o que é caro pra No quem? Chile é mais caro. Caro pra quem tá vindo de fora, né? Não, eu paguei... Quem tá lá dentro tá acostumado, Não, né? é caro, mas eu paguei lá, fica até com vergonha, mas eu paguei R$18 numa Coca-Cola KS lá. É, o programa já está E não chegando tinha ao jeito, fim, já né? tinha tomado quando eu perguntei. Tá dizendo que acabou o tempo ali. Bota mais 5 aí na conta. Mas aí... Então vamos lá, Ricardo. Manda um abraço pro pessoal aí, senão... Pois é, meu. Não, meu tá boa, povo perde o trem. De Parnamirim, principalmente. Chegamos ao fim de mais um programa 30 Minutos. Obrigado, Daniel, pela presença. E vou deixar aí A gente o continua- nosso amigo também continua depois, né? se despedir. Espere aí, vai lá, manda Ah, eu só tenho que agradecer mais uma vez aqui a essa figura aqui ilustre, aqui, meu amigo, que era um bem grande. Agora, Dançou na essa sua grapa. teoria agora é que eu vou defender a minha, acabar com a mata. Até a próxima quarta-feira. Vai lá, manda um abraço pro pessoal aí. Cuidado que você tá de vermelho hoje aí, né? Um abraço a todos. Ele tá de vermelho, mas não é petista, não. Um abraço a todos e até a próxima. Tá. Mais uma vez, nós estamos encerrando aqui o programa 30 Minutos. Agradeço a Ricardo, a Valíris, ao meu amigo Daniel, que foi o nosso visitante ilustre aqui do programa, por ter passado lá pela Argentina, Chile, Uruguai também, né? Não, fui do Paraguai. Tô com inveja, viu, Paraguai, Daniel? né? Pulou fora do Uruguai. Fiquei com inveja dessa E ali vez. atrás nós temos ali, novamente ali, o Eusébio e o nosso amigo Itapuã. Programa 30 Minutos, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Um abraço, pessoal. Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. O Sistema Colégio oferece turmas do nível 2 ao 3º ano do ensino médio no centro de Parnamirim. Conheça também o Sistema Nova Esperança, que tem do nível 2 ao 7º ano, localizado pertinho da UPA do Parque Verde. E o Sistema Integral Petrópolis, que tem berçário, educação infantil e tempo integral. Visite uma de nossas unidades e conheça nossos planos de descontos padronizados. Temos também uma grade de projetos permanentes que garantem uma formação plena para o seu filho. Nas redes sociais, siga @Sistema Colégio.